Eu vou falar a parte inicial, porque se ninguém entrar, um exemplo, eu já vou falar, tipo, da oficina da data de ontem, tal, tudo, e já vou falando, que aí depois eu já gravo a outra de hoje e dá certinho lá pra eu postar, né? Então, então fique atento que eu já vou começar já. Só. Próximo. Próximo slide. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 7/3 de 2022, tá? Agora são as 19h17. E hoje nós vamos iniciar sobre a nossa oficina. O que é a nossa oficina? Tá? A nossa oficina é sobre identidade visual para organizações religiosas, tá? De matrizes. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 8/3, tá? Agora, nesse exato momento, são as 19h18 e damos início ao primeiro dia da nossa oficina de identidade visual para as organizações religiosas de matrizes africanas. Qual que é o objetivo? É garantir a diversidade no ambiente de trabalho virtual, tá? Então, eu me chamo Eliana. Próximo, por favor. Vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Sou Eliana Teixeira, sou natural de Jardinópolis, estado de São Paulo. Há 12 anos eu vim para Chapecó, que foi quando tudo começou, né? Sou artesã desde os meus 10 anos de idade, então já tem um bom tempinho. E depois que eu vim aqui para Chapecó, eu comecei a conhecer outros tipos de trabalhos com artes visuais. Então eu fui me dedicando, fui estudando. Ah, e durante esse percurso aqui em Chapecó de 12 anos, eu me graduei em artes visuais. Hoje eu sou pós-graduanda em design de produto, sou pós-graduanda em design de expressão gráfica. Então, sempre estou me aperfeiçoando para buscar o melhor, né, para nós aqui que trabalham com a internet, que procura um modo de como divulgar, né, as nossos produtos através das redes sociais. Hoje eu ofereci essa oficina porque eu só faço parte de uma comunidade religiosa, tá, que é a Nação Nagô, pela casa Ilé Axé Afefé de Oiá, que é aqui situada em Chapecó. E a gente sempre fica assim, aquela dúvida, quando a gente vai fazer algum evento, o que nós vamos fazer, como que nós vamos fazer, o que nós vamos criar para estar dando uma identidade visual para aquela organização ou para aquela festa, para aquele evento, né? E como divulgar isso nas redes sociais. Então, isso foi um dos motivos que fez com que eu criasse essa oficina, porque eu vejo que a gente tem bastante a oferecer, né, de como lidar com toda essa situação, de como fazer, de como criar. E, e lá eu vi que nessa situação a gente tem uma identidade visual do nosso terreiro, tudo, mas até esses dias meu pai de santo falou que ele queria dar uma mudadinha, então eu decidi, por que não todas as pessoas não poderiam utilizar disso, né? Então hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês. Não sou detetora do conhecimento, né? Conheço pouco, estudo direto, mas eu conheço um pouco, né? Então eu vou passar um pouquinho para vocês sobre identidade visual. Para criarmos uma identidade visual, né, para os nossos terreiros. A partir de depois que a gente tem nossa identidade visual,
aplicar essas identidades nas flyers, banners, post Instagram, post Face e assim poder divulgar melhor a nossa comunidade. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do que? O que é uma identidade visual? Como estruturar o manual da identidade visual? Aí vamos ter também na data de hoje ainda elementos básicos da linguagem visual e psicologia das cores. Amanhã vamos fazer a apresentação de alguns esboços que vai ser desenvolvido aqui na oficina. E no dia 10, que é na quinta-feira, nós vamos falar um pouquinho do programa Canva e a utilização da nossa identidade visual criada, né, nas redes sociais e finalização. Então vamos falar um pouquinho, né? As pessoas sempre perguntam para mim, Eliana, existe qual que é a diferença, né, entre marca, brand e identidade visual? Porque quando a gente fala assim, identidade visual, as pessoas não compreendem. Por quê? Porque às vezes ela acha que é a marca, aí elas acham que é brand, né? Então vamos esclarecer inicialmente o que são essas três para a gente de fato entrar no foco identidade visual. Então vamos falar um pouquinho da marca, tá? A marca é o logotipo da empresa. Tá, o que é o logotipo da empresa, né? O logotipo é aquilo que identifica e distingue produtos e serviços. No conceito jurídico, a marca não é um símbolo, mas é uma relação entre produtos e serviços da determinada entidade. Para definir o conceito de marca, podemos partir de duas vertentes. A primeira delas, que considera basicamente o logotipo gráfico da empresa, né? E a segunda é o que agrega à marca o nome da organização ou do produto, que é o que? Sua visão, valores, sua cultura interna, a maneira de como se atende os clientes e, claro, também entra a identidade visual. Nessa marca, ela se divide em 4 categorias, que é a marca nominativa, né, que é aquela que se refere à expressão nominal, em outras palavras, o seu nome. A marca figurativa já é aquela figurativa que é relacionada aos componentes visuais, como já cita a logomarca, incluindo aplicativo, mascote, por exemplo. A marca mista, né, que por sua vez une os dois elementos, né, que são a normativa e a marca figurativa. E a marca tridimensional, que é quando ela se refere a uma forma plástica mais assim determinada à marca, aquelas que têm elementos tridimensionais, que se refere ao aspecto do produto. Um exemplo, o formato da Coca-Cola, da embalagem da Coca-Cola, né? Quando você olha assim a embalagem, por mais que tenha outros tipos de produto, mas na hora assim você já vê, é a Coca-Cola. Então, essa já é uma marca tradicional, tridimensional, perdão. O brand, o que é? Podemos definir o brand como um conjunto de estratégia e elementos de gestão voltado ao processo de criação de uma marca forte. Cai muito bem desses aspectos visuais que englobam a postura, a personalidade da empresa e a forma como ela quer ser vista por seus clientes. O objetivo do brand é despertar sensações positivas, direcionadas e atrair o público desejado para a empresa. Quando é bem trabalhado, ele faz com que a marca se torne respeitada e bem vista pelas pessoas, de modo que seja a primeira coisa que vem à mente quando ela passa pelo produto. O objetivo do brand é despertar sensações positivas e direcionadas para atrair o público desejado da empresa. Quando bem trabalhado, faz com que a marca se torne respeitada e bem vista pelas pessoas. O que é identidade visual? É um conjunto de fatores que envolve aspectos visuais que acompanham o produto,
ou serviço. Podemos definir a identidade visual de uma empresa como um conjunto de elementos e de itens de design que compõem cores, fontes, frases, decorações, slogan, conteúdos de comunicação, textura, formas, mascote, o logo gerado a partir desses elementos e também alguns aspectos não tangíveis, como a sensação, valores e princípios a serem transmitidos. São elementos que mostram como é a sua marca e o que ela quer mostrar. Existe no mercado muitas empresas que são lembradas por suas cores ou apenas por uma fonte que representa o seu nome. É muito comum vermos, por exemplo, uma determinada fonte que já é associado a ela a uma marca. A partir desses elementos é desenvolvido um manual. Esse manual ele é o manual da marca que irá criar sua identidade visual. Esse documento ele irá nortear os seus designs para que a marca seja aplicada corretamente nos materiais gráficos, tá? Então, além dos materiais gráficos, vai ser aplicado em site, nas redes sociais, em placas, em fachadas, no uniforme dos funcionários, seja em qualquer veículo de comunicação. E qual a importância de se desenvolver uma identidade visual? A identidade visual é o que dá o primeiro impacto no público. É através da identidade visual que seus clientes entenderão de forma subjetiva os principais valores da sua marca, como a mensagem, a personalidade, o arquetipo e o posicionamento da sua empresa. Uma identidade bem construída é a forma e segura da marca. Sabe aquele ditado, a primeira impressão é que fica? Essa frase pode ser muito bem utilizada para definir a importância de se elaborar um excelente plano visual para a sua empresa. Vamos dar um exemplo de quando nós nos arrumamos para uma festa, né? Até a festa lá do nosso terreiro, né? Então a gente vai lá, a gente se arruma, passa perfume e tal, tudo. E aí a gente pensa assim, vai ter pessoas diferentes, pessoas novas. Então eu tenho que ir bonita para que eu tenha aquela boa impressão. A sua empresa também precisa disso. A identidade visual da tua empresa, ela tem que causar essa primeira impressão. Para você entender melhor a importância, pensa nas marcas famosas como da Apple, por exemplo, né? Então, se eu mostrar assim para vocês, ó, essa maçã, automaticamente na cabeça de vocês vai vir o quê? Um iPhone, um computador, né, da maçãzinha, nossa, que chique. Então eu não preciso falar mais nada, só pela marca ali, só pela imagem, você já sabe o que é, né? Então, ela não precisa falar assim, olha, eu sou tal fulano, né? E você já sabe por ali o que é e você já vai querer, você já vai entender o contexto também, né? Da apresentação dela. Essa próxima marca também, quer ver? Olha que legal, a da Nubank. O que acontece, ó? Toda vez que você for no lugar, ou se você vê o NU, um exemplo assim, ele cheinho, ou ele vazado, ou só o cartãozinho roxo, na hora você já vai saber também que é um Nubank, né? Por quê? Porque essa identificação ela foi bem trabalhada, né? E ela é forte, ela é espontânea. Então você compreende. Então, por essas situações você começa a compreender. Então, dicas para a criação da identidade visual. Pessoal, não leve em consideração, mas aqui em casa nós temos duas cachorrinhas, que é a Samantha e a Morgana, e quer queira ou não, elas também fazem parte dessa nossa aula virtual, tá? Dessa nossa oficina. Então, às vezes elas vão latir, elas vão espirrar, enfim. Não leve em consideração elas aqui. Então, vamos dar dicas para a criação da identidade visual, tá? Tem dois fatores importantes que tem que ser considerado. Primeiro, o cuidado na criação da sua identidade visual.
Como é de extrema importância, a identidade visual da sua empresa, ela precisa ser estudada e muito bem trabalhada. Não adianta falar assim, eu achei bonita aquela flor e vou colocar aquela flor lá como a minha identidade visual. Não, não funciona assim, tá? Antes de você chegar no conceito da sua flor, por que aquela flor? Qual o objetivo? Qual o motivo, tá? Não pode ser nada assim do nada, tem que ter um objetivo para isso. Tá? Então, de maneira correta, né, de você criar uma identidade visual, você precisa ter um estudo, você precisa ter profissionais, né, especializados, competentes, você tem que ter mentes de pessoas pensantes e atuantes dentro da organização, né, porque uma conversa bem trocada, você começa a entender o que as pessoas querem compreender daquilo, né? Então é uma ajuda e tanto. Também uma outra situação, né? O logotipo, né? É uma identidade que ela inclui materiais de divulgação. Então, ela tem que estar nesses materiais. Então, ela vai ser utilizada em cartão de visita, websites, placas, letreiros para fachada física da empresa, né? E ela precisa ter uma assinatura, né? A identidade da empresa, a identidade visual, ela é uma assinatura do seu negócio e ela não pode ser feita de qualquer maneira. Outro fator agora muito importante também é o posicionamento da marca. Não leva em consideração ali no nosso PowerPoint ali tá errado na escrita, mas beleza, somos humanos, também erramos. Tá? Então vamos lá. Posicionamento da marca, tá? A identidade visual ela mostra assim claramente com quem a organização quer conversar, tá? Então, tipo assim, existe N milhões de empresas, mas cada empresa tem o seu nicho. Então não tem como eu pegar se o meu nicho que eu atendo no mercado é para criança, eu ir lá e colocar umas cores ou algo de luto, de tristeza. Não, criança é alegria. Então a gente tem que entender isso também, tá? A gente tem que ter claramente essa questão, conversar com essa organização, tá? Então, uma corporação de tom mais sério, é bom para quê? Para uma empresa de advocacia. Não é uma legal para uma coisas de criança, né? Um nicho de criança. Então a gente tem que ter observar esse ponto de partida, né? Como que vai ser? Então cores mais claras, vamos utilizar para tal coisa. Cores mais escuras, vamos usar para aquilo lá. Uma linguagem mais formal para tal tipo de nicho, uma linguagem mais clássica para outro tipo de nicho, tá? Sempre observando isso. Lembra que eu comentei com você que, por exemplo, para nós termos a nossa identidade visual, a gente tem que ter um manual de identidade visual. É muito interessante, mas não é simplesmente criarmos, tá? Temos que ter um processo. Cada designer, cada empresa de marketing, cada um tem o seu método, tem como desenvolver isso daí. É uma receita de bolo, né? Então, cada um vai lá um pouquinho, um marketing aqui, um design dali, ele vai lá e ele coloca um pouquinho de coisa mais. Um coloca chocolate, o outro coloca nozes, né? Cada um vai acabar criando o seu manual, porém, todos eles têm o mesmo fundamento, que é o quê? Ter um passo a passo para a criação deste manual. Então, para nós criarmos esse manual, a gente tem que ter o quê? Um estudo minucioso sobre a empresa, analisando os elementos da sua cultura organizacional. Mediante essa análise, o design tentará traduzir as imagens, o que diz a sua missão, visão, valores e marcas. Então, por exemplo, você tem lá, né, sua missão, visão e valor já definida. Então, mediante alguma conversa, análise, você passará lá para o seu design, ele vai fazer o que? Ele vai pegar toda essa sua informação e vai traduzir em uma imagem, tá? Então, é assim que funciona. O outro ponto relevante é o estudo de público que você deseja atingir.
que tipo de público que a sua organização quer atingir, tá? É preciso que a identidade visual seja amigável e que cause uma boa impressão a quem visualiza, né? Para o nicho que você deseja conquistar. Geralmente, as agências costumam seguir uma série de passos para criar uma identidade visual. A partir do momento que sabendo como é criar essa identidade visual, com certeza o trabalho da criação vai ser muito mais fácil, né? E para facilitar ainda, eu vou colocar aqui para vocês o passo a passo para nós criarmos a nossa identidade visual de uma forma bem completa. E lembrando, né, que este manual ele deverá ser consultado, depois que ele foi criado, ele tem que ser consultado por todas as pessoas que vai fazer o seu design, seja ele layouts para redes sociais, banners. Por quê? Porque depois que nós fizemos todo esse passo a passo, vai ter um manual. Eu vou mostrar para vocês o manual. Eu peguei 2 manual, um do Rio de Janeiro e um do governo federal, para vocês entenderem melhor o que tem que constar nesse manual, tá? Isso daqui é só a criação, viu, gente? Não é o manual em si. Isso aqui é a criação, são os passos a passos para a criação do manual, tá? Então, o primeiro passo, tá? É o público, né? Então, primeiro você tem que saber quem que é o seu público. Então, antes de começar uma identidade visual, pesquise e descubra o aspecto sobre seu público. Tem também assim, ó, qual que é os aspectos, né? Faixa etária, escolaridade, né? Localização, gênero, as principais dores deles. Por que as principais dores? Porque lembra que você, como empresa, você quer resolver o problema deles. Então, se você souber qual que é o problema deles, que são as dores, você vai ter como que eu posso dizer? Vocês vão conseguir ter um contato com ele e poder resolver o problema dele. Então, isso também faz com que eles sejam seus clientes, tá? O resultado dessa pesquisa será o seu guia para definir a sua identidade visual. Depois, é a hora de se perguntar se a audiência vai se interessar e vai criar uma boa impressão do seu negócio a partir disso. Se a resposta for positiva, você está no caminho certo. Segundo passo, pessoal, planejamento. Faça um ótimo planejamento. Agora que você sabe exatamente quem é o seu público, é hora de pensar em como você vai se comunicar com ele. Então, quais são as principais mensagens que a sua empresa quer transmitir para ele? Como isso pode ser representado na sua identidade visual? Quais elementos não podem faltar na representação do seu negócio? Quanto mais detalhes esse documento tiver sobre a empresa, mais perto da perfeição sua marca ficará. O terceiro é o briefing de ideias, tá? O que é o briefing? O briefing é uma etapa na qual os designers fazem um levantamento de dados sobre a sua empresa, tá? Que ela possa imergir em sua cultura e conhecer seus valores e desejos. É por isso que se recomenda que os próprios diretores da organização acompanhem esse trabalho e não deixando apenas por conta do departamento de marketing. Porque os próprios diretores? Porque assim, ó, é um cuidado que só o diretor da empresa, os proprietários, ele vai poder fazer essa interação ali, né? Qual que de fato, porque quando você constrói uma empresa, você tem ali o seu objetivo e não só um objetivo de eu quero vender, né? O que você quer fazer com isso? Então ali vai ter seus valores, seus desejos, a tua cultura, às vezes, né? Você tem a sua cultura em si, você quer colocá-la na sua organização, então os diretores têm que acompanhar. É um passo muito importante agora. Tá? Durante o briefing se busca diversas informações sobre os públicos de marca, o que ela oferece, quais os seus diferenciais, quem são os seus concorrentes e os objetivos que se deve atingir, entre outros. Este é um momento para encontrar todas as respostas necessárias para definir o conceito de empresa e como ela refletirá no mercado. Tá? Para criar um bom briefing,
pense nos detalhes. Então, você vai pensar em quais detalhes. Como o seu produto poderia ser descrito? Como o seu público identifica a empresa? Se ela é mais descontraída, se ela é mais séria? Quem é o seu público-alvo? Quais são os seus concorrentes? E como a sua empresa diferencia dos seus concorrentes? Então, agora vamos para o brainstorming, né? O que é isso, né? Significa tempestade de ideias, né? Trata-se de uma reunião feita com pessoas da organização para discutir soluções para o desenvolvimento da identidade visual. Nesse momento, eles utilizam toda a sua criatividade para lançar sugestões sem nenhuma restrição. Gente, pode ser a ideia mais besta, tá? Mas ela tem que estar ali. Após isso, tá, o responsável pela execução do projeto deverá reunir todas as informações levantadas, fará um filtro, né, daquelas que serão utilizadas, e o principal ponto deles é que, de fato, nenhuma ideia pode ser previamente descartada. Às vezes, é uma coisa idiota, né? Que, por exemplo, acho que é a Sorriso, né, que é a antiga Colinas, né, eles estavam com problema da empresa, porque o que acontecia? A gente tem lá a pasta de dente, né, a gente coloca sempre uma quantidade e estava sendo vendido bem pouco. E aí eles estavam entrando em desespero, porque ia começar uma falência se continuasse naquela venda pequena. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma reunião com os funcionários. E aí um deles gritou lá, né? Aumenta a boquinha da saída. Todo mundo achou uma palhaçada, mas foi isso que salvou a empresa. Ou seja, com o aumento da boca, teve o consumo maior do produto. Resultando, as pessoas consumiram mais, resultado, a empresa acabou vendendo mais. Né? Então a gente não pode descartar isso, gente, essas ideias. E com as ideias reunidas, né? Aí vai ser começar o primeiro esboço da sua identidade visual. Essa etapa da criatividade deve, assim, fluir livremente, tá? É um processo que ele tem que ter até uns fatores importantes para ser desenvolvido. Um dos fatores é evitar fazer o brainstorm em um horário onde a equipe está naturalmente cansada. Então não adianta você pegar e chegar lá no final lá da reunião, do trabalho, né, da gíria, e falar assim, gente, vamos conversar agora que eu quero ter uma reunião com vocês e vamos ter ideias. Não, gente. Pega eles ali no começo, quando eles estão bem de boa, quando eles estão mais animados, né? Que isso ajuda bastante. Um segundo, deixa claro, antes de pedir a sugestão de ideias, né? O que exatamente você quer com aquilo, né? Qual que é o objetivo? E outra coisa também, né? Sempre, outro fator que eu vou falar novamente, ideias, todas elas devem ser levadas em conta, todas mesmo. Mapeamento dos interesses e gostos do persona. Então vamos lá. Persona, quem são os personas? Personas são os personagens fictícios, gente, que vai representar uma organização, tá? Às vezes tem alguns empresas de marketing que eles não usam personagem fictício, tá? Para eles realmente, de fato, entenderem o problema em si da situação, eles mesmos se colocam como personagens, vão lá e tentam resolver, né? E assim eles têm lá uma garantia de 100% que aquilo lá vai dar certo. Então, essas personas são úteis para que se saiba como e quando direcionar uma estratégia de marketing de forma mais certeira. Portanto, caso a marca ainda não tenha persona definida, esse trabalho tem que ser realizado nesse momento, não pode deixar, tá? Essas personas são importantes para identificar gostos, e facilitar o reconhecimento da marca. O visual da marca, ele precisa se conectar diretamente com o cliente. Por isso, entender se o cliente quer algo mais descontraído ou mais sério é o essencial. Você tem que ter esse start, entendeu? O que de fato o seu cliente quer, tá? Criar e definir a sua persona é determinar a personalidade que a marca deve ter e como chegar nesse ponto sem dificuldades.
Tudo será definido no briefing. Definir o tom e voz da marca tornará mais fácil a tarefa de dar uma cara para a organização, que esteja em harmonia com o público, com o que ele quer e com o que o mercado deseja. Defina fonte, cor e estilo. Finalmente é chegado o momento de tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Tudo o que for estudado e planejado anteriormente será executado, e os designers desenvolverão o logotipo e definirão as fontes, os estilos gráficos que deverão ser utilizados pela marca. Vale lembrar que a tipografia não deve estar somente presente no logotipo da empresa, mas sim em todos os materiais de comunicação. É por isso que são feitos estudos para saber quais fontes combinam, o que deve ser utilizada em cada situação. A tipografia a ser utilizada que deve estar perfeitamente legível para o público. Já no que se refere às cores, elas são escolhidas de acordo com a cada uma delas representa, com base em estudo da psicodinâmica das cores. As cores têm uma grande responsabilidade nisso, pois têm conexão direta com a neurociências. Empresas de fast food, por exemplo, têm vermelho em seus logos e em seus restaurantes. Sabem por quê? Porque a cor vermelha, gente, ela é muito chamativa. Então, a cor na psicodinâmica, ela instiga apetite. Então, quanto mais vermelho tiver, mais a neurodinâmica diz que ela está instigando o apetite. Um exemplo mesmo, o McDonald's. O McDonald's tem vermelho e amarelo, né? Em tudo, né? Vermelho e amarelo. Então, é um dos motivos. Agora, por exemplo, o cor azul. A cor azul, tá? Ela representa o quê? Um otimismo, serenidade. O branco, paz, tranquilidade. Então é necessário que sejam escolhidas cores de forma bem estratégica, para que represente o verdadeiro espírito da marca de forma única. No manual de identidade visual, deve conter informações descritivas sobre como a marca deve ser aplicada e em qualquer peça gráfica. Por exemplo, no manual lá vai estar a tipografia, né? O que pode, o que não pode, se ela pode ir em diagonal, se ela tem que ir reto, se ela pode ir em pé. Essas informações obrigatoriamente têm que estar lá. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que é que eu tô querendo dizer com isso, tá? Também tem que conter o que? Os códigos das cores nas escalas CMYK, RGB. Então, você vai lá para uma empresa, você vai mandar numa empresa para fazer uma impressão. Tá, quais são as cores de fato que faz parte da sua cartela de cores, que faz parte da sua empresa? Não tem como simplesmente eu ir lá com a gotinha, né, que nos computadores que nós usamos, nos aplicativos ou nos softwares, né, nós vamos lá com uma conta-gota, pega a cor lá, saiu. Não, aqui nesse caso não pode, você tem que estar definido. Então, para a pessoa que vai produzir esse material gráfico, ela tem que saber CMYK e RGB. E CMYK uma escala de cor e RGB é outra, tá, gente? Então, a CMYK a gente usa para impressão e RGB, de fato, a gente utiliza somente para questões virtuais, vamos assim dizer, tá? Então, sempre tem que estar no mesmo padrão, não pode ser diferente. Então, depois que fez tudo isso, é a hora do quê? De você testar ela, né? De fato, testar, criar. Se ela é uma identidade 3D, então você tem que construir essa identidade, tá? É interessante que você teste as cores, os efeitos, até que chegue num resultado impactante e atrativo para sua audiência, tá? Depois que você finalizou esse processo, né, tenha em mente a pergunta que você deve fazer
Sempre, sempre, sempre se façam essa pergunta. A minha audiência vai se interessar por isso? Então você fez lá uma identidade visual 3D. Aí depois que você fez, que você tá ali na mão, né, o objeto, aí você vai se perguntar, tá, mas será que de fato as pessoas com quem eu quero ter o contato ali, que eu quero que seja meu cliente, vai gostar disso, vai se interessar por isso? Se o resultado for sim, né, então é grande o potencial de ser aprovado pelo público, é muito grande, tá? E agora, o de fato ali, né, depois que você fez a prototipação, vamos apresentar a sua identidade visual aos públicos, né? Então, inicialmente, o que você vai fazer? Ah, então eu tenho aqui a minha organização. Então, vamos imaginar aqui no terreiro, né? Eu criei uma identidade visual para alguma coisa aqui do terreiro e eu já vou divulgar ele? Não. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou reunir com os irmãos ali e vou pensar, olha, essa aqui é a nossa nova identidade visual, o que vocês acham? Eu fiz assim porque eu quero passar esse valor, essa visão, as cores eu coloquei por causa disso, 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 por causa disso, disso, aquilo. Aí você vai perguntar para ele, o que você acha, né? Por que você acha aí disso? Gente, aproveita e peça o feedback deles. Porque antes de você ir para a rua fazer isso, você já tem ali umas pessoas que pode testar, né? Que talvez o feedback dele vai melhorar a sua identidade visual. Talvez as coisas que você pensou, o teu irmão não pensou. Então, e vice-versa. Então, aproveita o feedback deles, vê o que você pode aproveitar. Quanto mais você fazer esse processo antes de colocar para o seu público externo, melhor vai ficar essa identidade visual. Depois que você aceitou o feedback deles, depois que fechou tudo, ficou bem legal e eles gostaram, aí sim é a hora de você colocar para o seu público interno, tá? É a hora de apresentar o seu público externo, perdão. Depois que você fez, já tem seus personas, já tem seus hábitos de consumo, então você deve já saber qual é os meios de comunicação que você vai divulgar. Então, não imagina. Dessa forma, durante o processo de criação, pense nas diferentes formas que a marca poderá ser vista, onde ela pode ser vista, tá? Alguns exemplos assim de locais onde a identidade visual pode ser aplicada são o logotipo, né, que já está ali estampado em todos os meios possíveis, né? O site da sua empresa, os seus produtos físicos, lojas, né? Nas suas redes sociais, os vídeos, né? Que o ILE, a organização, a sua empresa vai estar divulgando, então tem que estar lá a sua marca, as propostas comerciais, né? Enviadas para os clientes, tem que estar em cartão de visita, em apresentações. Então, esses daqui, gente, vocês têm que utilizar a identidade visual de vocês nesses campos. Tem muito mais campo, tá, gente? Eu mesmo, no meu caso, eu trabalhava, eu colocava etiquetinhas nos meus produtos físicos. Então, existem vários lugares para vocês estarem aí aplicando a sua identidade visual.